Para que a humanidade pudesse levar uma vida melhor, ao mesmo tempo em que diversas invenções foram feitas, muitos erros foram cometidos. Há vários casos em que minúsculos erros levaram a grandes acidentes. Desta vez, vamos apresentar grandes acidentes causados por erros humanos no século XX. Acidente do dirigível R-101. O dirigível britânico R-101 partiu para sua viagem de estreia logo após as 18 horas do dia 4 de outubro de 1930. Ele partiu de Cardington, no subúrbio de Londres, tendo como destino Karachi, na Índia, que era território inglês na época. No dia seguinte, enquanto o R-101 estava em pleno voo sobre a França, ele foi atingido por uma rajada de vento que rasgou a cobertura e a bolsa de gás que ficou exposta começou a vazar. O dirigível perdeu velocidade e, a uma velocidade de 20 km por hora, caiu em uma colina perto de Beauvais, no norte de Paris, e explodiu. Dos 54 passageiros e tripulantes, 46 morreram e 2 pessoas que foram resgatadas vieram a falecer depois no hospital. Mesmo se passando alguns meses, a causa do acidente não foi determinada. Entretanto, fala-se que foram identificados vários pontos problemáticos na fase de testes do dirigível, e mesmo assim o Ministério das Forças Aéreas apressou seu desenvolvimento, sendo que os ajustes não foram suficientemente feitos. Explosão da plataforma Deepwater Horizon, no Golfo do México. 20 de abril de 2010, noite. Ao realizar testes de descompressão na plataforma petrolífera Deepwater Horizon, no Golfo do México, engenheiros cometeram um erro de julgamento e inverteram o fluxo do gás natural retirado dos poços de petróleo. O gás em fluxo invertido inflamou-se, levando a uma grande explosão. A plataforma foi envolvida pelas chamas e afundou, derramando uma grandiosa quantidade de petróleo cru no mar. O derramamento chegou a 4 milhões de barris, e continuou até 15 de julho do mesmo ano, até uma rolha ser instalada. De acordo com as investigações, após o acidente, revelaram-se problemas de administração e operação da empresa uns após os outros. Por causa do corte de custos na plataforma, havia numerosas falhas na estrutura. Os testes não eram conduzidos de modo apropriado, e devido a muitos erros e negligências, ocorreu o maior acidente de derramamento de óleo no oceano em toda a história, e 11 vidas foram perdidas. Colapso da ponte de Tacoma Narrows. A primeira ponte Tacoma Narrows, construída sobre o canal de Tacoma Narrows, no estado de Washington, era a terceira maior ponte suspensa do mundo naquela época, tendo sido planejada com o uso das mais avançadas teorias. Contudo, para manter os custos baixos, a ponte era extremamente leve e ainda não era larga o suficiente. Durante a construção, a ponte sacudia para cima e para baixo, e havia dúvidas quanto à sua resistência. Em 7 de novembro de 1940, pouco mais de 4 meses após a inauguração, a ponte colapsou sob ventos de 64 km por hora. As chocantes imagens do acidente foram registradas por câmeras, causando grande influência no mundo da ciência e da engenharia, especialmente nos campos envolvidos no planejamento de pontes suspensas. As principais causas do acidente foram apontadas como sendo a espessura e a oscilação das vigas da ponte, além da falta de rigidez. Rompimento da barragem de St. Francis. Na década de 1920, foi construída uma barragem de grandes proporções em resposta às demandas de uma Los Angeles que estava em pleno desenvolvimento. Esta foi a barragem de St. Francis, que, contudo, já quando foi preenchida de água, apresentava algumas rachaduras, e também foram descobertas inúmeras rachaduras e vazamentos depois. Na manhã de 12 de março de 1928, durante uma vistoria periódica do projetista da barragem, Mulholland, foram relatadas novas rachaduras. Entretanto, Mulholland julgou não haver necessidade de medidas de emergência e retornou a Los Angeles. Algumas horas depois, a barragem se rompeu. 47 milhões de metros cúbicos de água desaguaram no Vale de Santa Clarita, no norte de Los Angeles, uma parede de água equivalente à altura de um prédio de 10 andares, a uma velocidade de 29 km por hora, atacando Santa Clara, engolindo Ventura e dirigindo-se para o mar. A cidade de Santa Paula foi enterrada sob 6 metros de lama e rejeitos.
Grande parte de Ventura foi esmagada sob 21 metros de lama, levando à morte de 432 pessoas. Falhas no projeto foram apontadas como a causa do acidente, porém, o lugar no qual ela foi construída também era impróprio para barragens. Acidente do Lago Penior. O Lago Penior, no estado da Virgínia, era um lago de mais ou menos 3 metros de profundidade até o acidente de 1980 ocorrer. Na época do acidente, a Diamond Crystal Salt Company fazia mineração de sal no fundo do lago e a Texaco extraía petróleo na sua superfície. Em 20 de novembro de 1980, um funcionário da Texaco cometeu um erro com a perfuradora, abrindo um buraco em uma rocha de sal. O lago encontrou de repente uma saída e começou a vazar pelo buraco. Como a água numa banheira da qual tiramos a rolha, formou-se um redemoinho que ficou cada vez mais forte, engolindo as plataformas de mineração, os barcos de transporte e as árvores que circundavam os 65 hectares do lago. Felizmente, não houve sequer uma vítima, mas por causa do acidente, a água salina refluiu, fazendo do Lago Penior um lago de água salgada. Explosão do ônibus espacial Challenger. Em 28 de janeiro de 1986, o ônibus espacial americano Challenger foi lançado. Imediatamente após o lançamento, se confirmou que uma fumaça negra estava saindo do foguete auxiliar de combustível sólido do lado direito, abreviado como SRB. Poucos segundos depois, chamas saíram do SRB e se alastraram pela fuselagem. 72 segundos após o lançamento, era impossível ver o Challenger, porque ele estava quase que completamente envolto em fumaça branca. Um segundo depois, ocorreu uma grande explosão, transformando-o em uma bola de fogo. Os 7 tripulantes faleceram. Pelo resultado das investigações, soube-se que a temperatura no momento do acidente estava muito abaixo daquela apropriada para se vedar hermeticamente o anel da SRB. Vários engenheiros advertiram que as baixas temperaturas da noite eram perigosas. A temperatura em que se é possível vedar hermeticamente o gás através do anel é de até 12 graus Celsius, mas naquele dia, na tarde do lançamento, não havia sequer 2,2 graus, por causa de uma frente fria. Havia até mesmo gelo na plataforma de lançamento. Desabamento da loja de departamentos de Sampung. Em meados da década de 80, havia um rush de construção civil que acompanhava o desenvolvimento econômico da Coreia. O grupo Sampung tinha planos de construir um prédio comercial de 4 andares na área central de Seul. Mas, no meio da construção, alteraram para uma loja de departamento de 5 andares. A empreiteira da construção que tocava a obra se recusou à alteração. Então, a própria Sampung continuou as obras. Na época, para se instalar escadas rolantes, retiraram-se muitas vigas de suporte e se apressaram as obras com um projeto inacreditavelmente descuidado. Essas são as causas principais do acidente que ocorreu depois. Em 28 de julho de 1995, rachaduras no teto do 5º andar e inclinações no chão foram descobertas por funcionários e clientes. Na manhã do dia 29, um funcionário notou que as rachaduras no teto estavam ficando maiores e relatou ao seu superior. Aconteceu uma reunião de diretores, mas a loja seguiu funcionando. À tarde, técnicos civis investigaram a situação, mas fizeram um relatório insuficiente em que diziam que não se tratava de uma questão urgente. Por volta das 6 da tarde, o prédio fez ruídos ensurdecedores e desabou de uma só vez. Muitos clientes em compras e funcionários foram soterrados pelos destroços. Foram 937 feridos e o número de mortos passou de 500. Acidente nuclear de Chernobyl. Madrugada de 26 de abril de 1986. Acontecem testes operacionais no reator 4 da usina nuclear Chernobyl. Fala-se que este era um teste especial de resistência que não ocorreu como planejado, mas que mesmo assim foi continuado pelos cientistas. Em plena Guerra Fria, era um período em que se tinha pouca consciência de padrões de controle de segurança. Quem de fato trabalhavam eram operadores inexperientes, que cometiam repetidos erros como priorizar os testes, em vez de liberar as travas de segurança. Havia falhas no projeto original do reator. Contudo, a condução de operações especiais resultou no aumento da pressão dentro do reator logo após o início dos testes. Sem tempo para uma parada de emergência, o reator explodiu segundos depois.
Com o colapso do reator, em um instante uma massiva radiação se espalhou por um raio de 30 quilômetros, atingindo os países ao redor. 2 pessoas morreram com a explosão. Muitos funcionários que estavam trabalhando e bombeiros que fizeram o socorro logo após a explosão foram hospitalizados. Mais de 30 pessoas faleceram.